Fala, gente, aqui é o professor Irã na área mais uma vez para mais uma aula de eletroquímica da nossa disciplina de Físico-Química 3. Acompanha os slides aí. Deixa eu ver o que a gente vai falar aqui. Tá. Agora eu vou falar para vocês a questão do potencial da pilha, né? A gente vai falar um pouquinho mais do potencial da pilha. Então a gente vai pegar o exemplo lá do zinco, né? Que foi aquela pilha que a gente já tinha visto anteriormente, do zinco juntamente com o eletrodo padrão de hidrogênio, tá? A gente já viu que o zinco ele está no compartimento aqui da esquerda, né? Então o compartimento da esquerda refere-se ao ânodo. Então o ânodo é o compartimento onde vai acontecer a oxidação, né? Então a reação... Deixa eu pegar aqui a caneta, eu já estou ficando meio confuso com isso. Tá. Aqui no eletrodo, no compartimento da esquerda, que é o nosso ânodo, né? A gente nunca pode confundir essas questões aqui. No eletrodo aqui da esquerda, que é o ânodo, que é onde acontece o quê? Onde acontece a oxidação, a gente tem uma coisa interessante, tá? Onde acontece a oxidação, tá? Pense num I que ficou estranho, tá? Então é só para falar que isso aqui é oxidação, tá? Ficou pior. Então, que reação de oxidação a gente tem, professor, nesse compartimento aqui da esquerda? Nós temos o zinco sólido, que é o eletrodo de zinco, né? Esse eletrodo de zinco, ele vai sofrer oxidação, ou seja, ele vai liberar elétrons, né? Que são os elétrons que vão lá para o eletrodo padrão de hidrogênio, né? Que é os elétrons que estão migrando aqui pelo circuito externo. Esses elétrons que vão migrar, que vão ser liberados pelo eletrodo de zinco, e vai ser capturado pelo meu eletrodo de hidrogênio, ele é o elétron do processo de oxidação que ocorre no ânodo, tá? E como ele libera dois elétrons aqui nesse processo, ele vai ocasionar a formação do zinco 2+, né? Então tem o zinco 0, que é o zinco sólido, o zinco metálico, ele vai perder dois elétrons e vai formar o zinco 2+. Esse zinco 2+, o que vai acontecer? Ele era zinco metálico, só que como ele vai se oxidar, ele vai virar zinco 2+, e ele vai migrar aqui para a solução, na forma de zinco 2+. Então o que vai acontecer? Eu vou ter o aparecimento de zinco 2+, aqui na solução. Tá? Aí alguém vai falar, professor, mas a solução não já tem zinco 2+, porque não é o sulfato de zinco? O sulfato de zinco é um eletrólito, então o zinco 2+, já está na solução. Perfeito, já tem zinco 2+ na solução. Então o que vai acontecer com o zinco 2+? Vai aumentar a concentração. Por quê? Porque o zinco, que vai ser o eletrodo de zinco que vai sofrer oxidação, vai formar o zinco 2+. Então esse zinco 2+ não vai ficar lá no eletrodo, ele vai migrar para a solução. Por isso que o zinco 2+ aqui, ó, ele está na forma aquosa, ou seja, ele já está na forma de solução, de eletrólito, tá? Alguém pode falar, professor, então essa barra de zinco, vai acontecer um desgaste dela? Vai, tá? À medida que o processo de oxidação for acontecendo, vai acontecer um desgaste, tá? Porque parte do zinco que estava presente aqui, ele vai migrar para a solução na forma de zinco 2+, tá? Então a gente vai ter esse processo aí, beleza? E aí vai ter o fluxo de elétrons saindo do zinco, indo lá para o eletrodo de hidrogênio, vai ter a medida de potencial, né? Que é 0,76, que refere-se ao potencial lá do zinco, né? Então, outra coisa importante aqui para a nossa pilha, para a gente continuar nossos estudos, é a gente saber escrever a notação da pilha, tá? Aqui, ó, notação da pilha, tá? Então, do lado esquerdo, eu já falei que eu escrevo o ânodo, né? E nos extremos da notação, eu escrevo os eletrodos. Então, no extremo esquerdo, tem o eletrodo de zinco sólido. Na extrema direita, tem o eletrodo de platina sólido, né? Aí aqui eu tenho a solução de zinco 2+, as duas barras aqui indicam ponte salina, aqui o H+, para indicar a concentração do HCl aqui, ó, do ácido, tá? H+, concentração de 1 molar. O H2, né, que é o gás que foi injetado aqui, ó, tá a especificação dele, que no caso é a pressão, né, já que é um gás, a gente não vai falar em concentração, a gente vai falar em pressão, 1 atm, e no final aqui o eletrodo de platina, tá? Lembrando que uma barra vertical aqui é para separar as interfaces, tá? Você está saindo de um gás e aqui a outra interface é um sólido, que é a platina, tá? Então tá aqui a anotação da pilha, beleza? Então o que eu vou fazer agora? A gente já tinha feito um tratamento muito similar a esse quando a gente estava falando de reação global da pilha, né? De uma pilha, que a gente falou que a pilha, cada compartimento tinha uma semi-reação, ou seja, cada compartimento é uma semicélula e cada semicélula tem uma semi-reação.
né? E aí o conjunto geral das duas semicélulas forma uma célula eletroquímica, tá? Então o tratamento que a gente está fazendo aqui nesse slide é o mesmo, tá? Então essa reação que vocês viram aqui em cima, da oxidação do zinco, ela é o quê? Ela é a oxidação do zinco. Então ela acontece onde? No ânodo, tá? Então tá aqui, ó. Eu só fiz trazer a reação para cá. Beleza? O eletrodo padrão de hidrogênio, nesse caso aqui, ele está no lado direito. Ele funciona como cátodo. Então, a reação aqui do eletrodo padrão de hidrogênio que eu vou utilizar é aquela reação lá de redução. Por quê? Porque ele está funcionando como cátodo. Então, que reação de redução é essa, professor? É aquela que eu mostrei lá no eletrodo padrão de hidrogênio. E aí eu vou repetir de novo. E que reação é essa, professor? É essa daqui, ó. É o 2H+, né? Lá daquele slide. Ele vai capturar os dois elétrons que vieram lá da dissociação do H2 e vai formar o H2, tá? Então aqui eu escrevi para vocês as duas semi-reações. Tanto a reação de oxidação, que é a do zinco, quanto a reação de redução, que é a do hidrogênio, que acontece no eletrodo padrão de hidrogênio. Por quê? O eletrodo padrão de hidrogênio está na direita, funciona como cátodo, tá? Ou seja, cátodo é o compartimento onde ocorre a redução. E aí, beleza, ó. Elétrons aqui no reagente e elétrons aqui no produto, ó. Some, tá? Cancela, cancelamento, né? Quando um está no produto e o outro está no reagente, a gente tem cancelamento. E aí, o que eu vou fazer com as duas reações? Eu vou somar as duas, tá? Eu vou somar. Então, zinco sólido está no reagente, então está aqui. O 2H+ está no reagente, então está aqui. Tem mais alguma coisa nos reagentes? Não. Então a gente já vai para os produtos. Está aqui a setinha. Então a gente vai pegar o zinco 2+, está nos produtos? Tá. Então ele está aqui, ó. O H2 está nos produtos? Tá. Então está aqui. Então a gente fez a soma das duas equações químicas, tá? Processo bem simples, bem tranquilo, tá? Então eu fiz a soma. Então é mostrado para vocês, no caso aí que eu falei, as duas semi-reações que acontecem em cada eletrodo, tá? E é mostrado para vocês, eu estou fazendo tipo a arminha do Bolsonaro, e é mostrado para vocês também a semi-reação de redução, que acontece no cátodo, tá? Então é mostrado as duas semi-reações, e aí quando eu somo as duas, eu chego na minha reação global da pilha, tá? Então essa reação global ela não é mais de um eletrodo específico, ela é da pilha toda, tá? É o processo que acontece global na pilha, tá? E aí acontece aquela questão, ó. Acontece a questão. Já que eu uso uma somatória das semi-reações para chegar na reação global da pilha, então para FEM, ou para força, para a diferença de potencial de uma célula, por convenção, eles também usaram a mesma ideia de somar os potenciais de cada eletrodo. Então vai pegar o potencial de um eletrodo com o potencial do outro eletrodo e fazer a soma. Já que eu somo as reações, eu vou somar também os potenciais. É muito parecido com a lei de Hess, né? A lei de Hess, lá da termoquímica, quando eu tenho uma reação química, né? Aí eu somo essa reação química com a outra reação química, vai dar uma reação global. E aí os ΔH, ou seja, as variações de entalpia, também são somadas, tá? Então aqui a ideia é muito similar. Cada reaçãozinha dessa tem um potencial, tem um valor de E. Se eu somar as duas equações, os valores de E também serão somados, tá? Então a ideia é essa. Só que a gente tem que ter cuidado. Como que é somado isso, tá? É onde vai entrar a questão da convenção, tá? Por convenção, a FEM padrão, lembrando que essa FEM é o quê? É a força eletromotriz. Só que a gente não vai muito usar esse nome, o que a gente vai usar é potencial da célula, tá? Por convenção, o potencial global da célula, tá? Esse E0 célula, tá aqui, ó. Fiquem muito espertos com isso. Esse E0, que é o potencial da célula, tá? Esse grau aqui é para indicar que é o potencial padrão, ou seja, todas as espécies pertencentes a essa célula eletroquímica estão nas condições padrões, tá? A questão de temperatura, 298 kelvins, a pressão, 1 atm ou 1 bar para a definição de estado padrão, as concentrações tem que estar em 1 mol por litro, tá? Então, todas as espécies estão no seu estado padrão, tá? Então, o potencial da célula medido aqui, por convenção, é o potencial padrão. A gente está trabalhando com potencial padrão, tá? E como que é medido o processo potencial padrão? Ele é o resultado da contribuição anódica, ou seja, a contribuição do ânodo, e da contribuição catódica, ou seja, a contribuição do cátodo, beleza? E ele é definido como sendo o potencial da célula, no caso, que é o que a gente está falando, está tratando aqui, né? Ele é definido como sendo o potencial do cátodo menos o potencial do ânodo, tá? Então,
nas nossos estudos aqui, o potencial padrão da célula é medido como sendo o potencial do cátodo e o potencial menos o potencial do ânodo, tá? É óbvio, gente, que existe várias formas de calcular esse potencial da célula, tá? Tem alguns livros que falam que tem alguns macetes lá de ensino médio que falam assim, gente, para calcular o potencial da célula é só pegar o maior menos o menor, né? Tem essa questão, pega o maior menos o menor. Outra coisa, esses potenciais aqui, que a gente está tratando aqui, a gente está convencionando que a gente está trabalhando com eles como sendo potenciais de redução, tá? Então o que vai acontecer, gente? As reações, eu vou inverter elas de lugar, tá? Eu vou inverter elas de ordem, né? Quando eu estiver tratando da oxidação. Só que o meu eu não vou mudar. O valor vai ficar aquele. Por quê? Porque eu estou trabalhando com essa fórmula aqui. E essa fórmula, ela está admitindo que os dois potenciais aqui que eu estou utilizando são potenciais de redução. Então, todas aquelas tabelas que existem nos livros, tá? Que mostra para a gente potencial de redução, eu vou usar os valores como aparecem lá, tá? Eu não vou mudar. Por quê? Porque essa fórmula, do jeito que ela está escrita aqui, ela está admitindo que os dois potenciais são de redução. Alguém fala, professor, se eu quiser trabalhar com potencial de oxidação? Aí você vai ter que inverter, tá? Então vai ser outro tratamento, outra fórmula, tá? Então por que, professor, que o senhor está adotando essa? Porque a maioria dos livros, os handbooks, que são os bancos de dados, eles já fornecem para a gente os potenciais de redução. Então ele já está lá tabelado daquele jeito, eu não vou precisar inverter nada. A única coisa que eu vou inverter é a reação, mas o valor mesmo do que é o potencial padrão de redução, eu não vou precisar inventar, não vou precisar inverter, nem multiplicar, nem nada. Já vou pegar do jeito que ele está na tabela e jogar aqui na fórmula, para não ter erro. Então a gente usa muito essa questão aqui por o potencial de redução por questão de facilidade, comodidade, tá? No tratamento, né? Tá? Então, se alguém tiver curiosidade ou já for acostumado a usar uma outra fórmula, de uma outra maneira, usando potencial de oxidação, não tem problema algum. Eu só estou tentando indicar para vocês o caminho mais fácil, tá? O caminho das pedras, digamos assim, tá? Então, por convenção, o potencial da célula, tá? O potencial da célula vai ser o potencial de redução do cátodo menos o potencial de redução do ânodo, tá? Então vai ser cátodo menos ânodo, tá? Não tem segredo, beleza? Tranquilo. Então vamos lá. Agora eu fiz uma pequena burrada aqui, tá, gente? Então deixa só eu apagar isso aqui, gente. A gente continua já já, tá? Certo. Agora volta para a caneta, professor. Pronto. De posse dessa fórmula que a gente vai trabalhar aqui agora, que mede o potencial da célula, a gente pode pegar essa célula aqui do zinco, né? Que a gente está trabalhando aqui na figura, do zinco com eletrodo padrão de hidrogênio, e tirar algumas conclusões, tá? Vamos ver isso aqui com calma. Primeira coisa, olhem só para essa linha aqui de cima, né? O E da célula é igual o E do cátodo menos o E do ânodo, tá? Esse E que eu estou falando é para facilitar a linguagem, mas a escrita correta, a fala correta é o potencial padrão da célula é igual ao potencial padrão de redução do cátodo menos o potencial padrão de redução do ânodo, tá? Então a leitura correta é essa. Eu falei de um modo informal para vocês já se acostumarem, tá? Então o E da célula, tá? O potencial da célula foi medido aqui no voltímetro, ó. Ele mediu quanto, professor? 0,76 volts, tá aqui, ó, tá? Tô riscando pra caramba pra vocês verem, tá? 0,76 volts, esse é o potencial da célula, beleza? Ele é igual. Quem que é o cátodo, professor? O cátodo é o do lado direito, que é o eletrodo padrão de hidrogênio. Mas ele vale quanto? Vale 0, tá aqui, ó, vale 0. Bonito. Menos o ânodo. Quem que é o ânodo? É o eletrodo da esquerda, que é o eletrodo de zinco que está submerso na solução de zinco. Então, o cátodo é esse compartimento o ânodo é o compartimento da esquerda, que é onde tem o zinco submerso na reação de sulfato de zinco, tá? Que está aqui, ó, é o zinco 2 mais zinco, né? E quanto que é o valor dele, professor? Não sei, tá? É um valor que eu não sei. Eu sei o da célula, que foi medido, e sei o potencial padrão de hidrogênio, que é tabelado, é 0, o meu referencial. Então, tá aqui, ó. Então, potencial da célula 0,76 volts igual a 0 menos o potencial do compartimento anódico,
né? Que é o do zinco, tá? E aí, quando eu faço a jogada aqui, ó, quando eu faço a jogada e vou querer determinar o potencial de redução do zinco, como que vai ficar isso? Como que vai ficar? Vai ficar 0,76, né? Igual a zero menos menos o potencial do eletrodo de zinco. Então esse potencial do eletrodo de zinco, ó, ele vai para o lado esquerdo e o potencial e o menos 76 e o 0,76 vem para o lado direito. Outra coisa, eu posso pegar essa reação aqui, ó, e multiplicar ela por menos 1, tá? Por quê, professor? Porque eu quero o valor do potencial do eletrodo de zinco. Eu não quero o valor do menos potencial do eletrodo de zinco, eu quero o valor dele, tá? Então multiplico por menos 1. Então aí vai dar igual ao potencial padrão, né, do meu eletrodo de zinco vai ser igual a menos 0,76 volts, tá? Então vocês estão lembrando lá daquela vez que eu tinha falado para vocês que aquela medida lá do voltímetro, ele não estava me indicando um potencial do eletrodo de zinco ou de cobre, dependendo da pilha, porque o eletrodo padrão de hidrogênio é zero. Então a questão aparece justamente aqui, tá? Na própria medida quantitativa. Por quê? Porque o eletrodo padrão de hidrogênio, que eu falei para vocês, é zero. O potencial que é medido lá, se a gente for tratar da maneira formal, ele não é o potencial do eletrodo de zinco, ele é o potencial da pilha completa. Só que como um componente da pilha, que é o eletrodo padrão de hidrogênio, é zero, então ele meio que indiretamente ele vai ser o potencial de um dos eletrodos, tá? Então a gente fez só um joguinho matemático, tá? Então nessa equaçãozinha aqui, o que eu estava querendo descobrir é o potencial padrão do eletrodo de zinco, né? Então o que eu fiz? Você pode pegar ele e jogar para a esquerda, que ele vai com sinal positivo, né? Ele vai mudar de sinal. E o 0,76 ele vem para o lado direito. Só que como ele está com sinal positivo, ele vem para o lado direito com sinal negativo. Ou você pode multiplicar a equação por menos 1, vai dar na mesma. E aí você vai achar o valor do potencial padrão de redução do zinco, que vai ser 0,76, tá? Então, inclusive esse valor que vai aparecer lá nas tabelas, tá? Então como que a gente calculou, professor? A gente calculou utilizando a equação para calcular a diferença de potencial de uma pilha. Que equação é essa, professor? É essa que eu mostrei para vocês. Potencial padrão da célula é igual ao potencial padrão do cátodo menos o potencial padrão do ânodo. Lembrando que os potenciais padrões que eu estou levando em consideração aqui são os potenciais padrões de redução, que são os que estão provenientes nas tabelas, beleza? Aí alguém fala assim, ah, professor, beleza, entendi agora. E as tabelas que eu falei para vocês são essas tabelas desse tipo aqui, ó, tá? Então tem um monte de reação específica aqui, ó, as reações que ocorrem nos eletrodos, é que tem os potenciais padrões aqui, ó, tá? Lembrando que esses potenciais aqui são potenciais de redução, tá aqui, ó, potenciais de redução, beleza? Por isso que os elétrons aqui aparecem todos os reagentes, ó, por quê? Porque os reagentes estão absorvendo esse elétron aqui. Então aqui a gente está mostrando sempre reações de redução, tá? Eu vou estar postando para vocês, gente, uma tabela gigante, tá? A melhor tabela que eu achei esses dias aí para potencial padrão de redução. Porque a maioria dos livros, as tabelas são fragmentadas, tá? Não tem, às vezes você está trabalhando com uma reação muito esquisita e não tem um potencial padrão ali que você quer. Eu achei uma tabela bacana, tá? De uma fonte confiável, e aí eu vou estar postando para vocês, uma tabela gigante. Aí sempre que vocês estiverem trabalhando aí com pilhas, com potencial padrão de redução, vocês vão lá na tabela, consulta a reação específica, vê lá o valor do E, já joga na fórmula e mata a questão, ou mata o problema lá no laboratório, mata qualquer coisa relacionada com a eletroquímica, tá? Então essa que eu estou mostrando no slide aqui é uma tabela simplificada, tá? Essa tabela simplificada, ela vai me indicar algumas coisas interessantes, vamos ver. Primeira coisa, ó, quanto mais positivo, gente, ó, prestem atenção nisso, quanto mais positivo o potencial padrão de redução, ele vai me indicar uma coisa, ele vai dizer que a substância, o átomo, ou o íon, ele tem uma maior tendência de ser reduzido, tá? Alguém fala assim, caraca, isso parece ser bem óbvio, e realmente é bem óbvio, tá? Por quê? Esse potencial de redução, ele me indica o potencial, né? Tipo, você vê um jogador de futebol muito bom, ou ali novo, promissor, você diz o quê? Cara, esse cara tem muito potencial.
Potencial para quê? Para virar um crack. Então ele tem muito potencial para fazer acontecer alguma coisa com ele, tá? E aqui o potencial de redução é algo similar. Ele tem muito potencial. Se o potencial de redução é alto, quer dizer que ele tem muito potencial para sofrer redução, né? O potencial de redução alto quer dizer que ele tem muito potencial para sofrer redução. E o que é o potencial de redução alto? É quanto maior é o valor dele, ou seja, mais positivo, tá? E aí quando você olha para as tabelas de potencial de redução, vocês vão ver que o flu está lá em cima, ó. Tá aqui a reação do flu, é a primeira, ó. Que reação é essa? É o F2, que é o gás flu, né? Ele vai absorver 2 elétrons, vai formar o 2F-, que é o íon fluoreto, tá? Fluoreto. E aí essa reação aqui de redução, para essa reação de redução que acontece com o eletrodo padrão de hidrogênio, a gente tem um potencial de redução de 2,87 positivo, tá? Então tem um potencial de redução de mais 2,87, tá? Então vocês vão perceber o quê? Que dentro dessa tabela aqui, o maior valor de potencial de redução é para o flu. Então quer dizer o quê? Que esse flu, ele tem uma tendência muito grande em ser reduzido, tá? E aí faz todo sentido para a química, porque a gente sabe que o flu, né, ele é o elemento na tabela periódica que tem maior eletronegatividade, né? Eletronegatividade é a capacidade de atrair elétrons, né? O flu é altamente eletronegativo. Então, quando ele tem essa capacidade de atrair elétrons, então ele tem a capacidade muito grande de se reduzir. Então a tabela está completamente consistente com os nossos conhecimentos de química, né? Então é mostrado aqui a reação, beleza. Então o flu, a gente pode classificá-lo como um agente oxidante bastante forte, tá? Então vocês vão ter que ter muito cuidado para não confundir, gente. Quem sofre redução, ele é classificado como um agente oxidante, tá? Porque ele está promovendo a oxidação de outro carinha, de outro elemento. Se ele está provocando a oxidação de outro elemento, é porque ele está absorvendo os elétrons que vêm de outro elemento. Então o flu, como ele tem essa grande capacidade de absorver elétrons, então ele é classificado como um agente oxidante extremamente forte, tá? Por conta dessa tendência muito grande que ele sofre, por conta dessa grande tendência que ele tem de sofrer redução. E essa grande tendência de sofrer redução é medida através de quê? Do potencial padrão de redução. Tranquilo? Fechado? Agora a gente vai para outro caso, para outro extremo. Vamos descer lá na tabela. É óbvio que nessa tabela aqui não tem. A gente vai descer lá para as regiões negativas, tá? Lá na tabela que eu vou passar para vocês, é completa, vocês vão ver essas regiões negativas. Essa tabela aqui foi a mais curta que eu achei, elas têm regiões positivas. Mas essa tabela, ela desce, tá? Ela vai passar por uma região 0, que é do potencial padrão de redução, do eletrodo padrão de hidrogênio, 0. E aí abaixo do 0, obviamente, seguindo a escala, a gente vai ter números negativos. Então, potencial padrão de redução, para os elementos que compõem aí a nossa grade de elementos, ou que compõe a tabela periódica, ele tem as faixas de elementos de potenciais positivos, que é a que eu estou mostrando aqui na tabela agora, e tem a faixa de regiões negativas, tá? E tem a faixa central, que é a faixa 0, o valor 0, né? Que é o 0 da escala, que é aquela atribuído ao potencial padrão de redução do eletrodo padrão de hidrogênio, tá? Então lá na parte inferior, então digamos que essa tabela aqui tem uma barra de rolagem, né? A gente vai lá para baixo, lá no extremo. Lá embaixo a gente tem o lítio. O lítio, ele vai sofrer uma redução, né? O lítio mais, né? No caso, a gente está trabalhando com o lítio mais lá embaixo. Ele vai receber um elétron, né? Então na tabela aqui é mostrada a redução por lítio mais. E ele vai formar o lítio sólido, né? O elemento lítio. O potencial de redução para esse elemento lítio, para essa reação aqui, o potencial de redução é menos 3,05. Então é um valor muito pequeno, muito negativo. Isso indica o quê, professor? Indica uma pouca tendência em sofrer redução, né? O lítio tem pouca tendência em sofrer redução, tá? Então o lítio, ele é classificado como um agente redutor forte, tá? Por quê? Porque ele não sofre redução, ele sofre com muita facilidade oxidação. E quem sofre oxidação é o quê? É um agente oxidante, é um agente redutor forte. Aquele que promove a oxidação, aquele que sofre oxidação, ele está promovendo a redução de outro cara. Por quê? Porque se ele sofre oxidação, ele está doando elétrons para alguém. Se ele doa elétrons para alguém, ele está funcionando como um agente redutor. Ele está facilitando com que outro elemento reduza. Tá? Então ele é classificado como um agente redutor forte. Tá? E aí ele também poderia ser classificado como um agente oxidante fraco, né? Porque ele não promove a oxidação de ninguém. É ele que se oxida. Então ele é um agente oxidante fraco e um agente redutor forte. Quem está com dúvida com isso, por favor,
leiam, pesquisem na internet sobre esses conceitos aí de agente oxidante e agente redutor. Inclusive, eles compõem lá a minha primeira lista de exercícios que eu passei para vocês, tá? Então, qual a grande sacada da tabela de potencial de redução? Que na hora que eu olho para ela, eu já consigo prever quem que vai sofrer oxidação e redução dentro de uma célula, tá? Eletroquímica, tá? Então é importante que vocês se atentem para isso, beleza? Outra coisa que eu quero falar para vocês aqui, gente, ó, o potencial, tá? O potencial padrão de uma célula, tá? Deixa eu voltar aqui, ó. O potencial padrão de uma célula, que é esse aqui que eu estou riscando para vocês, ó, o potencial padrão de uma célula, tá? Que eu já estou riscando aqui, ó, potencial padrão de uma célula, que inclusive acho que alguém me perguntou na aula síncrona, tá? Ele depende de algumas coisas, tá? Primeira coisa, esse potencial padrão da célula, ele depende das reações específicas que ocorrem no cátodo e no ânodo. Então isso aqui é óbvio, né? Se você variar o cátodo e o ânodo, né, as soluções e o próprio eletrodo, você vai ter origem a reações específicas, que são essas reações aqui, ó, tá? Que são essas reações... Perdi o mouse. Tá. Que são essas reações mostradas aqui, tá? Se você variar o eletrodo e a solução, você vai ter variação de reação. Então, o potencial da célula, ele depende das reações específicas que acontecem no cátodo e no ânodo, tá? Outra coisa, o potencial ele depende das concentrações. A gente vai ver lá na frente, mas ele depende das concentrações, das soluções aqui, tá? Ele depende da temperatura, tá? Ele depende da temperatura. E, no caso, ele depende, no caso aqui que a gente está trabalhando, são condições padrões, né? Que é 25 graus Celsius ou 298 Kelvin, a temperatura é 1 atm e a concentração da solução é... A concentração da solução é 1 mol por litro, né? Concentração molar, tá? Só que esse eletrodo, só que o potencial padrão de redução ou da própria célula, ele é uma propriedade intensiva, tá? Ele independe da quantidade lá do próprio eletrodo em si. Seja uma barrinha ou seja uma placa maior do eletrodo, não vai fazer diferença, porque ele é uma propriedade intensiva, tá? Não depende da quantidade, tá? Só que tem que ter cuidado. Da concentração aqui das soluções, depende. Mas da espessura do tamanho do eletrodo, não depende, beleza? Então, o potencial de eletrodo, mesmo em si, o potencial do eletrodo, ele é uma propriedade intensiva, não depende da massa, da quantidade de matéria. Tranquilo?